Boa noite, vamos chegando devagarzinho aqui. Já vou dando uma olhada aí quem está por aqui. Não sei, não estou vendo vocês, mas se tiver alguém, me dá um oizinho. Só aguardar o pessoal começar a chegar. Já estou vendo aqui a Gabi. Gabi, tudo bem? Boa noite, boa noite. Vamos dar uns minutinhos, porque o pessoal está recebendo o aviso. Quem mais está aqui? Cris, boa noite. Agora muitos. Michele. A Vera, boa noite, Vera. Marião, sempre firme aí também, muito bom. Felipe, valeu. Olá, boa noite. Querida tia Marli, boa noite. Maria Tereza, tudo bem? Boa noite. Vamos chegando. Eu acho que vocês podem também encontrar aqui no YouTube aí um link para compartilhar. Então, se você quiser compartilhar com alguns amigos que queiram ouvir um pouquinho, não sobre metas, mas existem vários estágios de busca de objetivos na vida diferentes, mas eu vou falar de 5 deles e com certeza vocês estão em algum deles, tá? Todos nós estamos em algum desses estágios. Chegando mais um pouquinho de gente aqui. Patrícia, boa noite. Augusto, Paulão, muito boa noite. O Mr. Samuca, boa noite, Samuca. Muito boa noite também. Muito boa noite. Silvana. Boa noite, Adilson. Boa noite. Muito bem, nosso bate-papo de hoje, essa aula que aí é quinzenal, ela acontece normalmente todas as segundas-feiras, mas nós tivemos a semana retrasada, acho que foi o feriado, tiveram alguns contratempos, nós vamos fazer essa aula hoje. Boa noite, olá, mais a Emily, Fernando. Nós vamos falar sobre, então, alguns estágios da nossa meta, não sobre estabelecimento de metas, não é isso que nós vamos falar, mas sim sobre os 5 estágios diferentes que nós estamos na vida quando buscamos objetivos, que pode ser por metas, por missão, por propósito, por forma de viver também. E mais do que isso, eu vou linkando um pouco disso com vocês que já participaram do S1, participaram alguns do Gaivota também, então vocês vão poder também entender um pouquinho esse link com tudo que vocês viveram lá também, tá legal? Eu vou passar aqui, só ajeitar a minha tela para ficar mais fácil de eu enxergar vocês no chat, quando precisar eu posso falar com vocês também, tá bom? Então, muito bem, vamos lá. Tá entrando mais uma turminha? Legal. Muito bem, então vamos lá. Quantos de vocês aqui já fizeram o Signa 1? Me dá um oi só para eu saber quem aqui já participou do S1. Quem já participou do Signa 1, me dá um oizinho aqui. E por que eu estou perguntando isso? Porque muitos de vocês, quando participaram lá do Signa 1, olha lá, oizinho, legal. Vocês saíram de lá muitos decididos, né? Com algumas promessas de mudança, e pode ser que muitas delas ou algumas delas vocês não sustentaram, quer dizer, você sai de lá, fez promessas, escreveu metas, e algumas possivelmente foram cumpridas, mas algumas você não conseguiu sustentar. E quantas vezes você, ali naquele momento, depois do Signa 1, você já sabia o que você precisava fazer, mas muitas vezes não fez, não é verdade? Quando você viu, já estava muitas vezes agindo igual, quer dizer, encontrou novos caminhos, novas possibilidades, mas acabou se pegando, caminhando por caminhos antigos mais uma vez. E você aprendeu e sabe que, né, você não precisava repetir alguns padrões que muitas vezes nós repetimos, que vêm da nossa história, mas quando você percebe, olha ele aí de novo. E sabe o que pode ser pior? Antes do S1 ou
dos treinamentos, você muitas vezes podia errar ou falhar, mas era simplesmente por falta de consciência, não tinha alguns conhecimentos, não tinha algumas percepções. Agora, muitas vezes, quando nós falhamos ou nos pegamos nos padrões antigos, a gente erra consciente, quer dizer, você sabe que deveria fazer diferente. E isso pesa mais, porque lá no fundo, a gente sabe que podemos estar sim nos sabotando porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei os caminhos que eu deveria seguir e muitas vezes eu acabo não seguindo esses caminhos. E aí, o que que acontece? Você se cobra, né? Se cobra, mais uma vez, faz planos diferentes, né? Faz planos, novos planos, mas acaba, né? Sempre vem aquela vozinha interna, né? Te cobrando, te desafiando. Vai dizendo assim: bom, vai fazer diferente agora? Será que funcionou até aqui? Todo mundo fez assim até aqui, você vai fazer diferente? São aquelas vozes que vêm dentro da gente, né? Será que eu vou desonrar, deixar para trás quem fez tudo por mim até aqui? Quer dizer, vou ser diferente de todo mundo? E por quê? Porque continua fazendo o que já sabe e não o que deveria, né? O que dentro de você ainda é mais forte do que uma própria decisão. E hoje eu queria mostrar exatamente isso, né? Alguns porquês de depois do Signa 1, a gente vem com tanta força, a gente gera mudanças, gera crescimentos, mas às vezes existe um ponto de estagnação, um teto. Muitos batem num teto. Muitos aqui, depois do Signa 1, fizeram grandes mudanças, grandes descobertas, colocaram em prática seus projetos de vida, mas em algum momento é natural essa estagnação, quer dizer, é como se você começasse a praticar uma atividade física, porque você era um sedentário, só fazendo uma metáfora aqui, e você tem uma evolução, mas depois de algum tempo você para de evoluir, tá? Porque existem vários níveis diferentes. Eu queria dividir até esses níveis lógicos da mudança com vocês, porque existem 5 níveis, né? Existe um nível chamado nível de mudança de ambiente, existe um nível chamado nível de mudança de comportamento, um nível de desenvolvimento de habilidade, crenças e minha própria identidade. No Signa 1, vocês trabalharam muito o ambiente. O que que é isso? As pessoas que você está envolvida, sua história do passado, presente e futuro, fez projetos de vida para mudanças comportamentais, quer dizer, gerar novos comportamentos. E essa mudança nesses 2 níveis de ambiente e comportamento, ela gera, sim, mudanças, melhorias, crescimento. Mas quando nós não desenvolvemos novas habilidades e capacidades e trabalhamos nossas crenças limitantes, é ali que está a estagnação. A crença limitante ou a falta de algumas habilidades e capacidades, mesmo num novo ambiente, com novos comportamentos, ela pode congelar e parar por aí. Então, para falar sobre isso, eu queria falar sobre os níveis que você está dentro do seu desenvolvimento, tá? E qual nível está é quem está no comando de tudo isso. A maioria das pessoas que eu percebo na vida não são só problemas de capacidade ou habilidade. O problema é a direção. Tem força, tem energia, mas demanda, gasta muita força e energia sem uma direção clara. E quando você não tem direção, quando a gente não tem um direcionamento, passamos muitas vezes a viver dependentes do que acontece fora da gente, tá? E isso tem níveis diferentes, tem estágios de evolução diferentes. A vida, ela responde ao nível de consciência que você está sobre ela, tá? E hoje é isso que eu quero mostrar para vocês, os estágios de evolução em relação às suas metas e como isso pode conectar você diretamente com a sua missão e propósito de vida. Dentro de todo esse contexto, eu quero chegar a um nível onde mostrar para vocês como que a gente pode conduzir as nossas metas conectadas a uma missão e um propósito de vida. Então, a nossa conversa, ela não é, né, sobre metas, não é sobre metas. É sobre quem você está sendo
quando está construindo, desenhando a sua própria vida. E eu vou dividir isso em 5 estágios, tá? Eu vou organizar em 5 estágios diferentes e com certeza você vai se identificar com algum desses 5 estágios, tá? Algumas pessoas gostam de fazer anotações, tá? Então, se você gosta de fazer anotações, fique à vontade para lembrar depois até mesmo os 5 estágios que nós conversamos, né? Você pode fazer suas próprias anotações. O estágio número 1, você pode se identificar, mas você vai identificar pessoas que você conhece também, tá legal? O que eu vou chamar do estágio número 1? É o estágio daquelas pessoas que vivem sem metas e objetivos. As pessoas não têm metas na vida, não têm objetivos. Talvez muitos de vocês estavam no estágio parecido com esse dentro do Signa, antes do Signa 1. Tá? E não é, era simplesmente por falta de conhecimento. Quando a gente pergunta lá no F1, quem aqui tem metas escritas no papel, metas bem claras, são poucas as pessoas, né, que levantam a mão, né, e se manifestam. Por quê? Muitos não têm. Então, esse é o primeiro estágio, um estágio sem metas e objetivos. E o que acontece com as pessoas que levam a vida sem metas e nem objetivos? Elas são muito dependentes do que acontece no mundo externo. Quer dizer, os estímulos externos é que vão dizer se o dia dela tá bom, se a semana foi boa. Então, quer dizer, se ela dormiu bem, quer dizer que as coisas estão boas. Se as coisas, de alguma forma, saíram do jeito ou como elas imaginavam, elas falam assim, nossa, minha vida tá tão boa. Mas percebe que as coisas externas é que tem que acontecer para ela poder dizer que a vida dela é boa. Agora, se acontece o contrário, as coisas externas que não estão no controle dela não saem como ela gostaria, elas ficam mal, elas se desmotivam rapidamente. Então, são pessoas que emocionalmente elas oscilam, elas são instáveis, tá? Ou seja, a vida dela vai depender do que acontece no dia. Ela não conduz a vida dela, ela reage à vida. Então, como que seria isso? Você reage aos acontecimentos externos. Você acorda de manhã ou você vive o seu dia de acordo com aquilo que está acontecendo no mundo externo. Então, essa é a número 1, tá legal? Então, vai anotando aí, se talvez você já viveu assim, tipo, não sabe exatamente... Não conhecia sobre as 5 saúdes, sobre a saúde física, espiritual, familiar, sobre social, financeira, não tinha planos nenhum. Trabalhava por trabalhar, não fazia planos, não dividia suas metas em curto e longo prazo, quer dizer, essa era a sua vida. Ou não, tá legal? Número 2, antes de eu entrar no estágio número 2, também é interessante dividir com vocês o seguinte, eu vou passar toda essa aula para vocês e, ao final, tanto vocês que já são gaivotas ou a maioria de vocês que pretendem participar do Signa 2 Gaivota, eu vou dividir uma oferta incrível para você se planejar para o seu Gaivota, coisa que nunca aconteceu aqui dentro da Signa, tá legal? Muito bem, número 2, são pessoas que têm metas específicas, ou você, quando foi para o Signa 1, já tinha suas, e lá talvez você aprendeu melhor a fazer um projeto de vida. Então, é o estágio número 2 de 5. Você começa a traçar metas, traçar objetivos, dividir em curto prazo, em pequenas ações. É o momento onde você começa, então, a ter consciência de que se você não traçar algumas metas e objetivos, definir bem claro, as coisas não vão acontecer. Então, você entende o que você gostaria, traça uma meta e um objetivo para que elas aconteçam. Então, olha que interessante, nesse estágio 2, é o momento onde você já começa a se responsabilizar mais pela sua própria vida, porque você tomou decisões sobre saúde, sobre dinheiro, sobre família, muitos planejam o carro que você deseja, e alguns não fizeram
a meta exatamente como você aprendeu lá na Signa. Muitos simplesmente escreveram no papel ou desejaram um carro novo, fizeram um plano. Então, muitas vezes é isso, a pessoa quer trocar, deseja ter um carro, deseja fazer um planejamento financeiro para poupar, economizar dinheiro, começa a planejar suas viagens. Percebe que você começa a tomar o pulso da vida nas suas mãos? Não é assim, eu nem sei que carro eu tenho, nem sei quanto eu gasto, quanto eu ganho. Quando dá certo eu faço uma viagem. Não, você toma decisões. Então você começa a se motivar por metas específicas. Você sabe por que você está tomando algumas ações. Então, geralmente, diferente do estágio número 1, né? Que são pessoas que a vida só é boa ou não de acordo com o que acontece fora do controle delas. Essa aqui você já começa a ter um pouco mais de controle. São pessoas mais motivadas de modo geral. Nessa fase, é um momento onde as pessoas se tornam um pouco mais maduras, tá? Mas ainda podem sofrer frustrações, isso é importante dizer, porque nem sempre tudo vai dar certo, nem sempre tudo vai sair do jeito que você almejou, nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que você deseja, mas você já deu um salto, saiu de quem não tinha meta nenhuma, já traçou algumas metas também. Aqui, olha que interessante, nesse estágio número 2, aqui existe movimento, existe ação, mas ainda existe dependência de um resultado. Como assim, Fernando, dependência de um resultado? Para você se sentir bem, para você se sentir feliz, para você se sentir satisfeito, os seus planos têm que dar certo, as coisas têm que acontecer. Para a maioria das pessoas que traçam as suas metas direitinho, traçam suas metas específicas, mensuráveis, traçam metas atingíveis, colocam uma data na sua meta, colocam as pequenas ações, eu posso falar que até 80% dessas metas vão acontecer na vida. Então, percebe, a sua motivação já está muito mais na sua mão. Só que depende ainda do resultado. Então, estágio número 1, lembrando, meta 0. Ninguém nem sabe o que é meta nem objetivo. Vive a vida motivado pelo externo. Estágio número 2, você já começa a ter metas mais específicas e começa a tomar um pouco mais de controle da sua própria vida, nas suas mãos. Foi o que eu disse, muitos no S1 passaram para esse estágio. Vamos para a fase número 3, então. A fase número 3 é uma fase onde nós entramos de forma muito mais madura. Eu chamo da fase da construção. Você não tem pequenas metas, mas sim você começa a ter objetivos mais de médio e longo prazo. Porque no estágio número 2, quando eu falei que nós começamos a fazer metas, geralmente são metas para 1 ano, metas para 6 meses. Como vocês aprenderam no Signa 1, fizeram um projeto de vida para ter metas para 1 ano da sua vida, tá? Nesse estágio que eu estou falando agora, que a gente já vai se aproximando um pouco mais do que seria uma vida de metas com missão, propósito, muito mais conectado ao Gaivota, talvez alguns de vocês estão nessa fase de transição também, né? Então, fase número 3, a fase madura da construção. Metas, o que eu chamo metas de médio e longo prazo? Geralmente são metas que vão levar 3 anos ou 5 anos, quer dizer, eu estico mais o período das minhas metas. Ainda você vê, quer dizer, nesse momento você começa a olhar para a vida de forma mais integral. Como assim mais integral? Mais a longo prazo. No segundo estágio, você enxerga a vida ali como se fosse, eu tenho 1 ano para atingir tal coisa, eu tenho 1 ano para atingir outra meta. Agora a gente entende assim, não, peraí, vida é uma coisa um pouco mais integral. A gente começa a olhar para as várias áreas da nossa vida, tá? De uma forma integral. Eu não tenho mais metas de fazer caminhada, metas de fazer atividade física ou de dieta. Eu começo a olhar para a minha saúde. Então, olha que interessante. Essas pequenas metas que eram ir para academia, fazer uma caminhada, melhorar minha alimentação, tudo isso acaba se englobando numa percepção maior que fala assim, eu preciso cuidar da minha saúde. A gente não fala de pequenas ações como
família ou casamento. Ah, minha meta é fazer 2 viagens. Não, eu já olho relacionamento e família como algo de forma mais integral. Eu não coloco metas profissionais como assim, fazer um curso para melhorar a minha capacidade de gestão, fazer um curso, tudo isso é meta pequena. Você já começa a ter um olhar para a sua carreira. Então, eu não olho mais para pequenas metas, eu olho para grandes metas. Eu não faço pequenas metas do tipo poupar tantos reais. Eu já olho para o meu dinheiro de forma geral. Então, a gente trabalha com objetivos já mais curtos, médios e longo prazo. Então, primeiro estágio era somente vida sem metas, dependendo do externo. Segundo estágio, pequenas metas e pequenos objetivos. Terceiro estágio, essas pequenas metas e objetivos, eles se enquadram em áreas muito maiores da minha vida, porque você já sabe ou tem mais clareza. Você começa a ter clareza de onde você quer estar daqui a 3 ou 5 anos. Então, eu não foco mais na pequena meta, mas eu entendo que a pequena meta é o que vai me levar para onde eu quero estar em 3 ou 5 anos. Às vezes, algumas pessoas com 25, 30 anos de idade, elas já sabem aonde elas vão querer estar com 50 e 60 anos de idade. Então, isso é uma fase muito mais madura, porque se com 25, 30 anos eu já almejo, eu sei aonde eu gostaria de estar, o que eu gostaria de estar fazendo, qual a minha condição de saúde, que eu posso estar com 50 ou 60 anos, eu começo a ter muitas pequenas ações hoje. Então, percebe que essa aqui, a fase 3, ela engloba a fase 1. Você começa, olha que interessante, as suas ações, as suas escolhas, elas são muito mais coerentes. Coerentes com onde você quer estar no futuro. Por isso que eu chamo a fase de construção. Quando a gente tem essa percepção, quando a gente está nessa fase mais madura, é muito fácil, muitas vezes, tomar decisões. Como assim, muito mais fácil tomar decisões? Quando alguém fala assim, eu faço isso ou aquilo, eu pergunto, olha, se você sabe aonde você quer estar daqui a 3, 5 ou 10 anos, essa decisão que você está tomando, ela te afasta ou te aproxima disso? Se ela te afasta, talvez essa não seja a melhor decisão. Se ela te aproxima, talvez essa seja a melhor decisão. Então, percebe que muitas vezes a gente tem uma meta de crescimento profissional na fase 2. Só que às vezes aquela meta, ela não te aproxima da onde você gostaria de estar na sua carreira daqui a 10 anos. Então, percebe que essa fase já é mais madura, como eu disse. E lembre-se, não tem fase certa, não tem fase errada. Tem aquele momento que você está vivendo. E não dá para atropelar uma outra. Dificilmente alguém chega numa fase madura de ter um olhar para 5, 10 anos, sem antes ter se habituado a fazer suas pequenas metas, como eu disse. Então, a gente começa a ter coerência, tá? O que eu gosto de fazer um paralelo? A vida, ela deixa de ser uma corrida de 100 metros. Quando eu faço um projeto de vida para um ano, por exemplo, é como se fosse uma corrida de 100 metros, um pique rápido, eu preciso realizar, eu preciso fazer. Quando eu vivo essa fase mais madura, é como se minha vida fosse uma maratona. Quer dizer, eu tenho 42 quilômetros para tomar decisões, para fazer mudanças. Quando eu olho a vida de uma forma mais integral, eu consigo lidar melhor com as adversidades, com os contratempos, porque você pensa assim, poxa, eu não estou conseguindo fazer a minha caminhada 5 vezes por semana, como eu disse. Mas eu sei que eu posso daqui a 3 semanas retomar, eu posso fazer, porque eu sei que o período é muito mais longo. Quando você tem essa percepção mais integral da vida, até os problemas, eles passam a ser mais pontuais se você olhar a longo prazo. Existem alguns problemas que nós vivemos, ou alguns desafios, que se você olhar no período de uma semana, ele é gigante, um mês ele é gigante, mas e se eu falar assim, olha, deixa essa questão, essa dificuldade a longo prazo, pensa nisso daqui a um ano, tá? Isso diminui o nosso desespero, tá? E aqui, a pessoa, então, ou você, né, a gente é muito menos reativo, a gente para de reagir às coisas e começa a
construir coisas, tá? Então, essa é a fase número 3. Então, lembrando, fase número 1, estágio 0, não tenho meta nenhuma, vivo de acordo com a vida externa. Fase número 2, eu faço pequenas metas, pequenos objetivos, já começo a tomar um pouco de posse das minhas ações e decisões, que seria como se fosse uma corrida de 100 metros. Fase número 3, eu já vejo a vida de forma integral, eu não falo sobre pequenas metas, mas eu olho as áreas da minha vida de forma integral e começo a me ver mais a longo prazo. Fase número 4, vai percebendo aí aonde que você se identifica, tá legal? Fase número 4 é quando eu já vivo, né, por propósito de vida. Eu tenho mais um propósito. Quando eu vivo por um propósito, eu não meço o tempo muitas vezes, porque eu sei que todas as minhas ações, as minhas decisões, elas têm que cumprir e preencher um propósito que eu tenho claro para mim. Nesse momento, a gente tem muito mais harmonia entre as áreas da vida, quando o meu propósito está claro. E por quê? Eu não preciso mais ficar me preocupando com as pequenas metas de saúde, de carreira, de família, porque elas já são a base fundamental para viver meu propósito. Eu nem me planejo mais, eu simplesmente faço aquilo que tem que ser feito. Eu entendi que se eu tenho um propósito e para atingir esse propósito, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me integrar mais com a minha família, com a minha carreira, com os meus relacionamentos, isso acontece de forma muito natural. E é na busca do propósito que a gente cuida, então, naturalmente dessas áreas. Naturalmente, eu não tenho planos para a saúde, eu não tenho planos para dinheiro, para família, carreira, eu simplesmente tomo decisões que são coerentes e vão me levar a esse propósito. Então, se a fase de metas era uma corrida de 100 metros, a fase mais madura é uma maratona, essa fase de vida para o propósito é como se fosse uma ultramaratona. Eu sou um ultramaratonista. A vida é muito longa, né? A maratona vira uma parte daquele algo muito maior. Eu entendo que a vida é uma jornada. Eu paro de tentar chegar a algum lugar. Eu paro de tentar assim, aonde eu tenho que chegar? Porque propósito, quando eu tenho um propósito claro, o porquê eu vim a esse mundo, o porquê eu estou vivendo isso, o porquê isso me motiva, eu entendo que a vida é jornada, não tem chegada. Então, a diferença é, metas, elas têm chegada. Eu faço uma meta, eu atingi a minha meta, eu tenho que fazer outra meta, e outra meta, e outra meta. O propósito, não. A gente vive ele todos os dias. As escolhas que eu faço todos os dias, ele não vai ter chegada. É como se eu simplesmente caminhasse todos os dias. E quando a gente tem um problema numa vida por propósito, ele não é simplesmente algo pontual que me irrita, que me tira do centro, que parece que acabou tudo, que eu não vou conseguir realizar. Simplesmente os problemas, eles se tornam sinais de que talvez esteja na hora de eu pegar um outro caminho. Alguns problemas que acontecem, dificuldades e desafios que você vive quando você vive por um propósito, entendam isso como um sinal que está dizendo o seguinte: talvez esteja na hora de você decidir por um novo caminho, por novas escolhas. E é nesse estágio de vida por propósito que a gente entende claramente que qualquer dificuldade que eu esteja passando, ela é aprendizado, aprendizado para algo maior, aprendizado para algo melhor que vai acontecer lá na frente. Olha que diferença, né? No estágio número 1, dependendo do que acontece do mundo externo, eu me frustro, eu não tenho controle. O estágio número 2, eu já começo a ter um pouco mais de controle da minha vida, só que assim, se as coisas saem do meu controle, se minhas pequenas metas não acontecem do jeito que eu quero, eu me frustro. No estágio número 3, que eu chamei de uma maratona, algumas dificuldades, alguns propósitos, algumas dificuldades ali, elas me dão um tempo mais de clareza para decidir. Nesse estágio aqui,
é muito claro para essas pessoas que qualquer coisa que aconteça é porque isso está sendo uma escola de aprendizado para algo muito melhor que vai acontecer para mim lá na frente. Isso exige muita maturidade, né? Mas é essa maturidade que te mantém em equilíbrio. Não que quando a gente vive por propósito, não que seja fácil, que a gente não vá ter dificuldades, que a gente não vá sofrer com as dificuldades, mas a gente sabe que aquele momento difícil tá, é um plantio de algo que vem lá pela frente. A gente não está esperando chegar lá na frente para ser feliz. Você não espera chegar lá na frente para ser feliz. Você simplesmente está feliz. Você simplesmente se sente bem. E isso demanda muita, muita sabedoria. Aqui, nesse estágio 4, a meta, o objetivo, ela deixa de ser o centro das atenções. E um propósito começa a me guiar. Então, eu sei que para viver o propósito que eu quero na vida, e as pessoas acham que viver uma vida de propósito, por missão, nossa, que lindo, né? Que é romântico. Eu descobri o meu propósito de vida, é a minha missão, e agora eu vou viver em busca dela. Não, muitas vezes quando a gente descobre o nosso propósito, nós temos que tomar decisões difíceis, porque cumprir uma missão, cumprir um propósito é muito difícil. Desafiadora, eu vou chamar a palavra desafiadora. Muitas pessoas, as pessoas mais fracas mesmo, menos preparadas, elas preferem não ter meta nenhuma, porque ela não corre risco nenhuma de se frustrar. As pessoas que começam a traçar pequenas metas, elas já se tornam um pouco mais corajosas, porque elas sabem que elas vão fazer, mas elas podem se frustrar. Quando a gente ganha um pouco de maturidade, a gente já começa a olhar a vida de 3 a 5 anos, eu tenho mais tempo de lidar com as frustrações. Agora, uma vida de propósito, não. Nada, eu não preciso me frustrar, porque assim, deu errado, é lição, muda o caminho, tá? Então, a meta deixa de ser o centro. E no Signa 2, no Gaivota, esse é um dos pilares do Signa 2, tá? Esse ponto número 4 é descobrir e entender qual é a minha missão de vida, porque entenda que nós viemos a esse mundo para muito mais do que ficar traçando pequenas metas. Traçar pequenas metas é um degrau para a minha evolução, é um degrau para o meu crescimento, para a minha maturidade emocional, espiritual. Nós viemos a esse mundo para entregar algo, para cumprir algo. Cada um de nós, cada um tem a sua diferença, né? Cada um tem algo dentro de você. Você não. Eu digo o seguinte: quando nós chegamos aqui no mundo, nós não viemos à toa. Ninguém veio passear nesse mundo. É como se o universo, eu gosto de fazer essa metáfora, sabe? É como se o universo fosse uma empresa e essa empresa demanda de algum tipo de mão de obra, né? Fala assim, olha, nós precisamos contratar alguém que vai cuidar disso, nós precisamos contratar alguém que vá resolver esses problemas. E é como se o universo falasse assim, olha, você, fulano, vai nascer e vai ao mundo para cuidar disso. E aqui não tem... Quando a gente fala em missão e propósito de vida, não pense que alguém aqui veio ao mundo para inventar uma vacina, para curar uma doença incurável, que veio aqui para salvar a África, que veio aqui para escrever um livro que vai... Não, muitas vezes nós temos um propósito grande ao meu próprio redor, na minha própria família, no universo que eu vivo, e não tem classe social também, muitas vezes você tem um propósito dentro da sua classe social, e quando a gente entende isso, é lindo demais, mas como eu disse, não é romântico, não é esse romantismo, mas é muito lindo. Aqui não se tem esforço para viver, tem entrega, né? Então vamos lá. E o último estágio, o estágio número 5, esse aí é extremamente elevado. Eu acho que dentro do grupo aqui que nós estamos hoje, aqui conversando, eu acho que cada um deve estar se identificando no estágio 1, 2, 3 ou 4, né? Então, lembra para você qual se identifica. Vive sem metas. 2,
metas a curto prazo, controla um pouco sua vida. 3, você já enxerga a vida com mais perspectiva, né? Já olha para você daqui a 3, 5 anos. 4º estágio, você vive uma vida com propósito claro e bem definido. Você sabe tudo que você faz nessa vida é para cumprir um propósito, e todas as decisões que você toma, por mais difíceis que elas possam ser, elas têm um propósito. Então, se você puder, que quiser, coloca aqui no chat, só para a gente enxergar aqui, se você já se identificou em uma desses 4 estágios, tá? Se não quiser colocar, tudo bem. Sei que às vezes não é fácil a gente assumir, né? Falar assim, não, eu não faço metas, eu tenho metas, mas fique à vontade se você quiser dividir. Ó, a Débora, ela dividiu aqui, ó, fazer o S1 e S2 me trouxeram a consciência de quanto eu só reagi à vida, perdida no oceano de emoções. Muito boa percepção, Débora, muito boa. Tá? Maria Nadir colocou aqui, extremamente desafiador. Sim, Nadir, parece que viver uma vida com missão, ela é romântica, é bonita, mas é desafiadora, é de muita responsabilidade. E o estágio número 5, eu acredito assim, talvez poucos aqui estejam nele, não sei se eu estou também, que eu estou no 4, isso eu tenho certeza, é muito claro a minha missão, meu propósito de vida, e eu luto todos os dias por ela, né? Dentro envolve minha saúde, minha família, meu trabalho. Eu sei, claro, que tudo isso é uma ferramenta para que eu possa viver a minha missão. E o número 5, a gente chama de vida de perspectiva. O que é uma vida de... Lá, algumas pessoas colocaram, a Maria Tereza colocou 2. Bom, Maria Tereza, já deu seu passo, né? Já deu seu passo aí, já está traçando suas metas, daqui a pouquinho começa a viver por propósito, né? A longo prazo. Deixa eu ver quem mais está escrevendo, eu vou parar um minutinho aqui. A Isa aqui, ó. É desafiador lidar com as escolhas entre estar mais próximo do propósito ou não, mas ao mesmo tempo leve e não tem preço. É muito bom, é muito bom. Para viver uma vida de propósito e missão, pessoal, muitas vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas também, e é isso que impede, às vezes, as pessoas de viver essa vida de propósito, né? Essa não querer abrir mão de algumas coisas. Paulão, o S2 foi um divisor de águas na minha vida, me fez quebrar crenças que me limitavam ao meu desenvolvimento familiar, profissional, e hoje estou vivendo na prática toda essa transformação. Sabe o que eu vejo, Paulo, para vocês que estão aqui? Aquelas pessoas que às vezes fizeram S1, estão patinando nas metas e falam assim, bom, eu não vou fazer o gaivota porque eu ainda nem consegui colocar em prática o S1. O que eu posso dizer para vocês? Não fazer o gaivota não vai fazer você colocar em prática o que você não fez no S1. Porque o que você não fez no S1, você já não fez no S1. Fazer o gaivota, entender seu propósito e a missão, aí sim, talvez ele te reconecte a entender o quanto é importante fazer as pequenas metas do seu S1. Ó, Marião, já estou vivendo minha missão. Certeza, Marião, foram muitas decisões, né? Muitas mudanças de carreira, busca de mais habilidade e capacidade. O Mário subiu esses níveis, né? Trabalhou suas crenças limitantes. Muito bom. Então, a vida de perspectiva, pessoal. Vamos voltar no número 5, né? Eu parei para ler o chat um pouquinho. Número 5. É uma vida que você não precisa de objetivos. Você não precisa traçar objetivos. Ela é a vida se experienciando todos os dias. É uma pessoa que você é naturalmente motivado. É como se a vida atuasse em mim e eu não querendo controlar a vida. É como se eu acordasse todos os dias e naturalmente, intrinsecamente, eu fizesse escolhas que se conectam missão, propósito, metas. Não preciso de nada disso. Eu não controlo mais a vida. Aqui não se tem esforço para viver, se tem entrega e de resultados gigantes e incríveis. Então, agora, o que você faz, né? Precisa se organizar. Deixa, então, eu te mostrar um erro que a maioria de nós cometemos, né? Meta é o que você quer, ok? Objetivo é o como você faz,
Então, meta, o que você quer, objetivo, como você faz. Missão é o que você entrega, o que você dá ao mundo. Então, tem uma missão. O que seu trabalho, as suas ações, as suas decisões, as pessoas que vivem, o que você entrega? Propósito é o porquê de tudo isso. O porquê. Você já imaginou que coisa maravilhosa, né? Quando eu cresço, eu já não começo a escolher mais o que eu quero. Quando eu cresço, eu faço o como. Quando eu entendo a minha missão, as minhas ações e decisões entregam, contribuem com a sociedade, com a comunidade, com as pessoas. E o meu propósito é quando eu entendo o porquê de tudo isso. E tem gente, olha que interessante, tem gente tentando viver o seu propósito sem conseguir cumprir nem a meta. Então eu quero viver um propósito sem cumprir a meta, mas tem gente batendo todas as suas metas e ainda assim se sentindo vazio, porque não entende o porquê de tudo isso lá dentro. Meta sem propósito cansa, desgasta. Propósito sem uma ação definida, isso não existe também. Então, esses estágios, eles podem mostrar exatamente isso, em qual grau de evolução e consciência você está. Agora, a pergunta não é o que você quer da vida, é em qual nível você vem vivendo hoje, qual nível que você está vivendo hoje, tá? Alguns desafios, exercícios para você responder, né? Em qual estágio eu estou? O que está me mantendo aqui? Qual é o meu próximo passo, né? Porque a vida parece, muitas vezes, ela não é contra você, ela só responde a esse nível de consciência que você está. E aí, como diz o S1, né? É signão você no comando, ou você assume o comando, ou você continua no automático. E eu entendo muito, né, signal, o gaivota principalmente. No gaivota, muitas vezes, as pessoas... tinha lá um cliente no gaivota que ele, olha lá, ele era... Vou dar um exemplo da saúde física, tá? Ele foi para a Signa, ele não tinha conhecimento nenhum, nem sobre metas, nem sobre ele. Então, ele vivia a vida do jeito que ele achava. No S1, ele começou a fazer pequenas metas, perder peso e praticar atividade física. Ele foi para o estágio 2. Só que ele fez isso quase 3 anos da vida dele, porque ele perdia peso, fazia atividade física, depois de um tempo ele engordava tudo de novo. Aí ele fazia uma nova meta, fazia uma nova dieta, ir para academia. Então ele vivia cumprindo pequenas metas, mas sempre voltava ao lugar onde ele estava antes. Isso pode acontecer em várias áreas da nossa vida. Quando ele entendeu a missão e o propósito de vida dele, ele parou de se preocupar com essas pequenas metas e ele começou a cuidar da saúde dele de forma integral, porque estar saudável era uma condição para ele cumprir a missão e propósito da vida dele. Então, essas pequenas metas se tornaram naturais dentro dele também. A gente tem um exercício interessante no Gaivota que fala sobre missão e propósito, né? Tinha uma pessoa que ele se tornou um grande empresário, ele colocou uma meta, contratar muitas pessoas, contratar mais pessoas, e ele contratava tanta gente que ele não conseguia demitir quem tinha que ser demitido, e ele contratava mais gente, não conseguia demitir quem tinha demitido, porque a meta dele era crescer. E no exercício do renascimento, um exercício que a gente tem no Gaivota, ele conseguiu identificar, por exemplo, uma forte rejeição no seu parto, no seu nascimento, na sua vida, e ele entendia que ele não conseguia dispensar essas pessoas ou demitir as pessoas ou se afastar das pessoas que não faziam bem para ele em função de um sentimento de rejeição que ele viveu lá no parto dele também. Então ele entendeu que a missão dele era uma outra, não tinha nada a ver com aquilo. E eu vi pessoas de 30, 40, 50 anos que mudaram de carreira, tomaram decisões novas porque eles entenderam que a vida que eles viviam, uma vida com algumas metas e objetivos, eram importantes, fizeram com que eles ganhassem dinheiro, construíssem carreiras, mas elas não se conectavam ao seu propósito de vida, eles não conseguiam viver realmente a sua missão. Então eles conseguiram realmente entender o que eles vieram ao mundo para ser.
e como eu disse, viver por propósito e missão não é romântico. Tiveram que tomar decisões difíceis, tiveram que fazer mudanças difíceis, para quê? Para alinhar e ajustar as suas metas a um propósito claro na sua vida. Quando eu falo do Gaivota, que é o que nos conduz a viver uma vida com missão e propósito, que só quem é Gaivota entende o que é isso, o que é viver uma vida com missão e propósito. Alguém fala, é bom o Gaivota, vale a pena o Gaivota. Olha, uma prova muito maluca que a gente tem disso, tanto que é até estranho, né? Mas as pessoas, não são poucas que saem do Gaivota, e se você olhar, a gente fez um post uma vez com várias fotos, as pessoas tatuam no seu corpo o Gaivota. Elas colocam uma tatuagem no ombro, no braço, elas marcam muitas vezes na sua pele, de alguma forma, o Gaivota. Por quê? Porque ali foi realmente um marco, né? Um divisor de águas na vida de muitas delas. Porque se eu tivesse que explicar o Gaivota, eu falo muito disso no meu livro também, como que eu explico o Gaivota, é como se, por uma razão, eu nasci uma águia, mas acabei caindo num galinheiro. E dentro de mim sempre morou uma águia que quer voar mais alto, que quer ver longe, que quer caçar roedores, mas como por alguma razão nessa vida, eu caí dentro de um galinheiro, eu acabei sendo criado junto com as galinhas, e eu vou um pouco mais baixo, eu fico só ciscando comida, mas dentro de mim eu sinto que eu posso mais. Eu sinto que eu estou no lugar errado, que eu preciso, só que eu me sinto preso a esse lugar, preso muitas vezes até por amor mesmo, né? Então, e aí eu preciso de força para dar esse voo. Eu preciso entender que o meu propósito é muito mais do que viver naquele pequeno galinheiro ali, sem desmerecer as galinhas, mas só usando a metáfora. E quando eu falo em Gaivota, eu sei que você tem ao seu redor, né, pessoas especiais, pessoas que talvez vocês queiram voar juntos, construir juntos, pessoas que vocês gostariam de participar e que participassem desse processo do Gaivota, né? Você que é Silva ainda, fez só o S1, que está aí esperando para fazer o Gaivota, ou vocês que são gaivotas, que quem já é gaivota entende que o Fernão, ele voou, depois ele voltou no bando para buscar aquelas gaivotas que ainda não tinham entendido os seus propósitos. Então, nossa missão como gaivota também não é só voar alto, mas ser inspiração e voltar àquele bando antigo, buscando ali aquelas gaivotinhas que estiverem prontas para voar também. E o Gaivota, sim, nós incentivamos, eu incentivo muito a fazer junto com pessoas especiais, famílias, irmãos, colegas de trabalho, pais e filhos, quer dizer, ele não tem restrição, porque ele é uma dinâmica muito diferente, tá? E ali vocês vão ficar junto nos próprios grupos, farão algumas dinâmicas em grupos juntos também, tá? Então, o Gaivota acontece durante um fim de semana também. Ele parece com o formato imersivo do S1, mas ele é bem diferente do S1. Mas eu vou viver tudo que eu vivi. Não, tudo que você viveu no S1, você viveu no S1. O Gaivota, ele tem um propósito totalmente diferente. Mas uma das diferenças mais importantes que as pessoas pensam, né? Toda aquela pressão, tudo aquilo. Não tem pressão nenhuma, porque nós não precisamos da pressão para trabalhar no Gaivota. Ele é muito mais suave, muito mais profundo. O Gaivota não vai falar do seu passado, ele vai falar de você no presente, de você no futuro, tá? E ele vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de julho. E nós estamos aí com o grande objetivo de construir e de criar um grande gaivota, né? De trazer novos gaivotas para o nosso bando, não só você que ainda não fez, mas todos vocês que já são gaivotas, né? Contribuir para angariar um lindo, lindo grupo de gaivotas. Agora, é tudo muito simples, tá? Eu falei que faria uma oferta nunca feita antes, tá? Nunca feita antes, para que você possa
usufruir do Gaivota com pessoas especiais, para que você possa presentear pessoas especiais. E aí, ou você decide e fecha agora nessa live, ou vai continuar vivendo do mesmo jeito, e a decisão é sua, a decisão sempre é sua. Ou você toma a decisão que pode mudar tudo isso, ou daqui a um ano você pode estar muito orgulhoso da decisão que você tomou, ou arrependido da decisão que você evitou. E como vai funcionar? Hoje, aqui, quem está aqui, né? Se você decidir fazer o Gaivota e comprar um Gaivota, né? Fechar o seu Gaivota, mas quanto custa o Gaivota? Ele é muito próximo do que você investiu no seu Signa 1, tá bom? Se você decidir investir em um Gaivota, você vai ganhar a segunda vaga. Então, você vai comprar uma vaga e vai ganhar a segunda vaga. Isso até o dia 20... isso até amanhã. Então, você vai ter que simplesmente deixar o seu nome aqui, falar com o pessoal da nossa equipe e deixar um link. A gente vai colocar aqui um link para você já mandar a sua mensagem. Então, qualquer um de vocês que adquiriu um Gaivota já ganhou o segundo Gaivota. Ah, Fernando, mas eu quero ir com meu amigo. A gente pode dividir? Pode. Vocês dividem entre vocês. Vocês compram o Gaivota e vão os dois juntos. Assim vocês vão não ter mais desculpa para não ir junto marido e mulher, para não ir junto os filhos, para não participarem juntos do Gaivota. Você está vendo aí, tem esse link. Aí, pessoal, vocês que já nos conhecem, eu conheço vocês, não vai adiantar lá na frente falar assim, ó, poxa, me dá aquela promoção. A promoção, a grande oportunidade é para quem abraça agora. Então, não precisa fazer o pagamento inteiro, nada disso. Você precisa entrar nesse link, explicar para as meninas, olha, eu e fulano queremos fazer, ou somos em 4 pessoas, como que a gente pode fazer isso? E elas vão instruir vocês para que você ganhe e aproveite dessa grande oportunidade para fazer. Nunca aconteceu isso, é a primeira vez. O Gaivota é lá nos dias 3, 4 e 5 de junho, você vai poder se planejar e se programar para isso também. Então, aproveitem. Vocês têm outros contatos da Signa aí, todos vocês, né? Tem o WhatsApp da Signa, tem os contatos que vocês conversam. Se precisar, já corre agora, vocês que são Gaivota, avisa os seus amigos que você está convidando e insistindo. Fala assim, cara, até amanhã, eu preciso ligar correndo lá para acertar tudo isso. Depois não vai adiantar, tá? Semana que vem, na outra, ou, sei lá, daqui, se você já planeja o Gaivota para alguém que ainda vai fazer o Signa 1, dá tempo. O pessoal vai fazer em maio, depois ela vai fazer o Signa 1. Aproveite essa grande oportunidade. Do mais, essa foi a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo. Queria saber se valeu, queria saber se vocês já têm gaivotas, candidatos a gaivotas para viver uma vida com missão e propósito. Cara, o que é o Gaivota? O Gaivota é sair de lá com a leveza de entender que vivemos uma vida, que temos um propósito a cumprir nesse mundo, que temos uma missão, tá? Então, deixa seu recadinho aqui no chat, se você gostou da aula, se ela fez sentido para você, tá bom? Eu vou ler algumas mensagens aqui, sei bem como é o Gaivota. Muito bom. Augusto, bora lá, só falta arrumar um parceiro. Cara, faz o seguinte, Augusto, corre atrás, reserva a sua vaga, depois você corre atrás de um parceiro, divide com alguém, algum colega. O importante, segura a sua vaga, que vale muito, muito a pena. Algumas pessoas já estão inscritas, vocês já foram contatados, vocês que já estão inscritos no Gaivota, vocês vão também ter vai ter o seu benefício também. Marcelão, bora, garoto, amei, boa, Érica. Cadê o link? Ô, Márcia, desce um pouquinho, tá escrito, Fernando Trevisan em amarelo, tem um link, tá um pouquinho para cima o link para você clicar e conversar com o pessoal, tá? Mas aí, não, é a Maria Cristina. Maria Cristina, só subir o link, olha lá, o pessoal colocou de novo, tá? É sempre muito especial rever tudo isso, foi incrível. Que bom, galera, que bom, Paulão. Um ganha o outro, tá bom? Um ganha o outro. Eu sei porque às vezes o marido e a mulher querem ir juntos, às vezes o pai quer levar 2 filhos, então vai ser uma forma de facilitar para vocês. No mais, um beijo no coração de vocês, estejam torcendo por nós no caminho de Santiago. Quem
não está no meu Instagram ainda, a partir dessa semana a gente já começa a mostrar quando vai ser, Maria, 3, 4 e 5 de junho, tá bom? 3, 4 e 5 de junho, deixa eu confirmar a data aqui, mas é isso aí, 3, 4 e 5 vai ser no mês de junho, tá bom? Esse só vale para a próxima turma? Sim, Edna, só para a turma de junho, oportunidade única, tá legal? Pode levar quem não fez o S1? Não pode, Jéssica, porque você tem que entender, eles se conectam, tá? A gente tem que entender o que aconteceu no Signa 1 para poder fazer o Signa 2 gaivota, né? Não tem jeito, não tem como a gente ir para quarta série, se pular a terceira série, a segunda série faz parte, tá? Pessoal, lá no Instagram, eu vou mostrar tudo sobre o Caminho de Santiago, tá legal? Vou mostrar esse final de semana que vem, vai ter um treinamento aqui no Brasil, e aí na segunda nós vamos para o aeroporto, nós vamos embarcar. Se você quiser acompanhar toda essa jornada, tá pertinho, ela vai acontecer lá no meu Instagram, nos meus stories, tá? Só pode fazer o gaivota quem já fez o Signa 1? Sim, Tatiana, tem que ter, é uma sequência lógica, tá? Precisa primeiro fazer o Signa 1. Depois poder fazer o gaivota, tá legal? Ó, beijo no coração de vocês, fiquem bem. Qualquer dúvida, vocês têm o link aqui, pode mandar no meu Instagram, pode mandar o link aqui que vocês têm direto para o nosso WhatsApp. Valeu, vamos aumentar esse bando, Simone, bora!